E aí, galera antenada no estúdio, beleza mesmo? Professor Alex Sobelo, vou trabalhar literatura com vocês e hoje vai ser a literatura da Era Colonial Brasileira. Aí você deve estar perguntando, Era Colonial? Pera aí, professor, fala de novo. Vamos dividir a literatura brasileira? Divide-se em Era Colonial e Era Nacional. A Era Colonial são os três primeiros momentos. O Brasil ainda era colônia de Portugal, por isso Era Colonial. Quentismo, de nem brasileiro temos aqui ainda, uma literatura muito iniciante, incipiente, seja de informação catequética, seja de informação para a metrópole portuguesa, e não só portuguesa, né? Outros viajantes estiveram por aqui registrando o nosso Brasil. O Barroco, eu já tenho a formação dos primeiros núcleos habitacionais, tem Bahia, tem Recife, tem Olinda, já tenho escritores, tem Gregório de Matos, tem Padre Antônio Vieira, galera. E aí vem o arcadismo, as Minas Gerais, já tem mais literatura consolidada. Vamos passar por um momento de transição, né, que é a Família Real chegando, o Brasil todo assim independente, e vai começar a chamada Era Nacional. Bem, a gente fala sempre que a literatura colonial foi muito, mas muito, praticamente muito copiada do estilo português, especialmente, logicamente, Portugal, porque era a nossa metrópole, mas algumas influências também da Europa em si, tá? Pouca originalidade brasileira e muita coisa da Europa, para você dizer uma literatura transplantada, galera. Já a Era Nacional, desde o romantismo, com a nossa independência, se busca o que nós chamamos de identidade cultural. E esse tema, ele começa no romantismo, ele volta lá no modernismo na primeira fase, nessa busca por uma miscigenação, por uma identidade cultural própria do Brasil, tá bom? Beleza? Bom, a Era Colonial, temos três períodos. O quentismo, onde nós temos uma literatura informativa ou catequética. Essa informativa são trechos de relatórios, cartas, ou seja, quase não é literatura, tá? Mas é preciso começar por alguma coisa. A própria carta do Pedro Vaz de Caminha, primeiro registro que fala sobre o Brasil, é considerado um documento até mesmo literário. Claro, você imagina, para ter literatura, você viu na nossa aula aí de conceitos, né, de gêneros, precisaria ter as metáforas, as figuras de linguagem, a conotação. Tem muito pouco aqui, porque são relatórios de viagem. Só que são temas importantes que falam da nossa fauna, nossa flora, do índio brasileiro, ora visto como inocente, ora visto como selvagem, cruel, canibal. Essas temáticas vão reaparecer tanto no romantismo, para se voltar às nossas origens, trabalhar o tema do índio e da natureza, como vão reaparecer também lá no modernismo. Então esse conjunto de cartas, relatórios, esses documentos, tudo que se pôde encontrar sobre o Brasil nesse século XVI inteiro, é chamado de literatura informativa, que predomina nesse caso aqui, tá? Por isso você diz que tem mais valor histórico, geográfico ali, do que mesmo literário. Já a literatura catequética é uma literatura com um fim específico. Os padres, especialmente o Anchieta, que é o mais conhecido, usou dos artifícios literários, os poemas e algumas peças teatrais, a questão de você fazer as encenações, para trazer o índio para a fé cristã. Então, por isso você diz literatura catequética ou literatura jesuítica, porque você vai usar a literatura como um fim pedagógico, tá bom? Mas é pelo menos literatura, tem poema, tem peça teatral, é bem mais literatura do que a chamada literatura informativa, tá bom? Eu não tenho grandes autores, porque esses relatos de viagem da literatura informativa foram feitos por muitos que passaram por aqui, e não só portugueses, tá? Há registros de holandeses, franceses e ingleses também, beleza? Agora, na literatura jesuítica tem um grande destaque, que é o padre José de Anchieta, beleza? Tem uma questãozinha aqui, ó. Questão estúdio para você, exclusiva, hein? A literatura brasileira, desde suas origens, com a carta do Pedro Vaz de Caminha até meados do século XIX, tá? Foi reflexo e prolongamento da portuguesa. No caso do quentismo, em pleno século XVI, temos, como se coloca no texto, uma literatura pautada. Vou ler o texto, tá? Está falando que começamos a literatura brasileira sem muita intenção artística, com os cronos de viagem, tá? Praticamente uma exclusividade documental, e trabalha a questão das capitanias, né, um reflexo, ou seja, de quem é a visão dessa literatura informativa. É uma visão do europeu, é uma visão de quem está escrevendo, uma visão de quem vai ocupar e colonizar e explorar essa terra, tá bom? Então, nesse caso aí, qual o foco da literatura nessa questão? Não é a jesuítica, e sim a literatura informativa. Muito bem, por isso que você leu o texto. Letra A. Não. Bom, vamos lembrar que enquanto o Brasil vive quentismo,
Lá em Portugal vive-se o classicismo, é o Camões, o grande Camões. Tá? Então a letra A não dá porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser com esse texto do tempo, que é o século XVI. Bem de bola, cuidado, de teor catequético e informativo, presente em quase todos os textos publicados nessa época por cronistas brasileiros e ibéricos. Tem dois problemas. O foco da questão é o informativo, não é o catequético. Primeiro problema da letra B. Cronistas brasileiros, não há notícia disso, tá bom, gente? Letra C. Caráter informativo, descritivo textual é mais descritivo do que narrativo. Predominantemente denotativo, porque é mais informativo, né? Destaca-se o exótico, o pitoresco dessas paisagens, também do índio. É a visão dele. Letra C é a nossa resposta correta. D de dado, cuidado, ó. Estilo e características nativistas. Não, a ideia de nativismo não existe aqui ainda. Nativismo, você começa a falar nativismo no arcadismo, depois um pouco lá no romantismo. Nada a ver essa letra D, galera. E cuidado com essa letra E, porque ela está correta, porque ela aborda elementos, por exemplo, da literatura catequética, que trabalha esse lado material também. Mas o foco da questão não é a letra E, o foco da questão é a literatura informativa. Beleza, galera? E o barroco? Movimento já consolidado, nasce na Europa e no Brasil, movimento de conflito, de figura de linguagem, de antítese, de oposição, de sofrimento, porque a Contra-Reforma trouxe muito terror, gente. Trouxe de novo aquela coisa do Tribunal de Santo Ofício, o Conselho de Direito perseguia aqueles que não eram cristãos fervorosos, uma reação violenta à reforma protestante. Nas artes plásticas, na pintura também, o claro-escuro é sempre a antítese. A ideia de que a vida vai acabar, você precisa dedicar-se exclusivamente a Deus. Então, a vinculação religiosa é muito importante no tema barroco. Agora, outros temas mundanos também foram trabalhados. Então, essa relação corpo-alma, corpo, vida mundana, terra, alma, morte, salvação, era uma constante. Muito choque. Por isso as palavrinhas, ó, dualidade, bifrontismo, tá? Contraste, antítese, são bastante comuns. Excesso de figura de linguagem fez com que o barroco tivesse uma linguagem muito complicada, rebuscada. É o único movimento que o artista que vai escrever, ele tinha duas opções. Ou ele vai ser contista, ele vai jogar com parábolas, rebuscar o texto, literalmente confundir e complicar o leitor, ou conceptista. Vai continuar confundindo o leitor, complicando a leitura, mas usando raciocínio lógico, muita analogia. Há poetas, como o Galdinakis, que usou os dois estilos. Então, quando você se ligar numa questão cultismo e conceptismo, não tem outra opção, será o barroco. Vamos ler o texto? Outra marca do barroco são os temas que trabalham com a efemeridade. As coisas são muito estáveis, muito rápidas. Nasce o sol e não dura mais que o dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Olha quantas antíteses ela deu aí. Luz, escuridão. Tristeza, alegria. Uma marca do poeta barroco é o questionamento sobre a vida, se vale a pena, se não dedicar-se logo à salvação, a morte ser o caminho para conseguir essa salvação. Há sempre esse conflito envolvendo o homem barroco. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é terra, se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena do escrever se fia, se acaba? Mas eles adoram uma conjunção adversativa, porque introduz aí um paradoxo. No sol e na luz, olha para a luz trabalhosa, para a luz é a salvação. Não é essa luz que está sobre o meu rosto aqui nesse momento da gravação? Falta firmeza. Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Olha esse paradoxo final, que espetáculo. Então o barroco é cheio desses jogos verbais interessantes, são bonitos, são interessantes, mas fica muito rebuscado, muito complexo para o leitor comum entender, tá? Autores barrocos, Galdinakis fez 3 modelos de poesia: religiosa, amorosa e satírica. Aliás, por causa da poesia satírica, ele recebeu o apelido de Boca do Inferno, o nosso baiano Gregório de Matos, o primeiro poeta brasileiro, se tem notícia. Na poesia religiosa, o arrependimento, o pecado versus perdão, altamente antitético nisso. Na poesia amorosa, ele trabalha a relação da mulher como algo carnal, né, erótico muitas vezes, ao mesmo tempo o medo de amar, por uma questão mais espiritual, o medo do pecado, então ele tem essa antítese, mas na satírica ele, gente,
aloprou geral. Ele criticou clero, sociedade, criticou todo mundo. Logo, ele não assinava os textos. Eram textos apócrifos. Isso fez com que ele escapasse de algumas coisas. Mas acabou sendo preso, acusado de fazer esses textos nos jornais de forma anônima. Foi preso lá na África, lá em Angola, voltou ao Brasil, ficou preso no Pernambuco, veio para a Bahia, mas é um cara interessante porque ele faz uma abordagem social. Ele seria bastante atual nos dias de hoje, né? Porque ele sabe cantar. Eu sou aquele que nos passados anos cantei na minha lira maldizente. Maldizei, o negócio cantiga de maldizer, onde você aponta a pessoa criticada. Torpedas, vícios do Brasil e enganos. Já naquela época tinha corrupção e ele já denunciava. Ele era um verdadeiro, usando o uso da palavra literária, para denunciar as mazelas sociais e também as corrupções que o Brasil já vivia enquanto colônia, tá bom? E o padre Antônio Vieira é um padre, o padre faz sermão. Se o Gregório é só poesia, o padre é prosa, os sermões que também tem um caráter pedagógico, tá, de ensinar a palavra de Deus, mas apontar os vícios humanos. Então, o Gregório de Matos se utilizou muito bem do cultismo e do conceptismo, mas o padre Antônio Vieira preferiu o método parinético e o conceptismo. O que é o método parinético? Fazer analogias entre os temas do cotidiano e a palavra de Deus. E sempre no final dos seus sermões, nas conclusões, colocam e provam que a palavra de Deus é a certa, ela que deve guiar o nosso cotidiano. E ele usou temas muito mundanos. Aliás, até exagerou em algumas colocações, ao ponto que ele foi lá para o tribunal ser julgado, acusado de estar sendo infiel, mas conseguiu defender-se e escapou da Inquisição ali do século XVII, que a Contra-Reforma trouxe de volta. Temos uma questãozinha aí, vamos ler o texto dele? Não é um mundo pequeno que está dentro do mundo grande, mas é um mundo grande que está dentro do pequeno. Basta por prova o coração humano, que, sendo uma pequena parte do homem, excede na capacidade a toda a grandeza do mundo. O mar, com ser um monstro indômito, chegando às areias, para. As árvores, onde as põe, não se mudam. Os peixes contentam-se com o mar, as aves com o ar, os outros animais com a terra. Pelo contrário, o homem, monstro ou quimera de todos os elementos, em nenhum lugar para, com nenhuma fortuna se contenta, nenhuma ambição ou apetite o falta, tudo confunde e como é maior que o mundo não cabe nele. Eita, que ele criticou a gente enquanto ser humano, mas nunca está satisfeito, nunca está feliz com o que tem. E aí, gente, o que eu tenho aqui? Gente, muito tranquilo, como você conhece o padre Antônio Vieira, ele sabe, ele trabalha muito com o conceptismo, e isso é um caráter de usar a palavra de Deus, fazendo aí analogias com o ser humano para argumentar. Portanto, letra A, e sempre argumentando junto à palavra de Deus. Letra B de bola. Cuidado que ele não é Arcade, é rebuscado, mas não é Arcade. Letra C, não, barroco é século XVII, tá bom? Então, letra D, todas as outras alternativas, C, D e E, falam em século XIX. Nós estamos na era colonial. A era colonial encerra-se no século XVIII, e no caso do barroco, é no século XVII, beleza? O último movimento da colonial, arcadismo ou neoclassicismo, começa com essa obra, obras poéticas, Cláudio Manuel da Costa, tá? Detalhe, mora lá em, hoje Ouro Preto, mas outrora Vila Rica, tá bom? Então esse contexto já é importante, porque eu vivo na Europa o iluminismo, lá volta-se a ideia da razão, da ciência, da cultura greco-romana, e isso traz de volta a Arcádia, onde se tinha a questão da natureza, né, de se abordar o campo, a felicidade, né, no mundo da Arcádia, por isso o nome arcadismo vem daí. Volta-se a mitologia, e esse novo classicismo é um outro nome, porque neoclassicismo é uma abordagem da cultura greco-romana que retorna acrescentando alguns elementos. O que acrescentou as expressões latinas? O homem Arcade, ele ganha dinheiro, ele é rico, ele é burguês, mas na poesia ele finge ser, olha o fingimento poético, um pastor de ovelhas, um homem simples, que vive no campo, nos locos amuínos, que vive longe da cidade, Rogério e Urbe, vivendo intensamente o amor e a paixão, carpe diem, viva cada dia como se fosse o último. Mesmo falando de amor, os poetas, às vezes, conseguem se controlar.
Tá? Lembra que eu falei do gênero lírico, né? Apesar de ser sentimento, alguns conseguem ter objetividade. É o caso dos poetas ácaros aí, beleza? Outro elemento é sempre escolher um nome diferente do nome que você usa no seu cotidiano. Então, meu nome de poeta é alguma ligação que eu vou ter com o nome do campo, da ideia de pastoralismo e o uso de pseudônimos, que é esse fingimento poético em si. Outra coisa importante, elementos bucólicos, tudo a ver com natureza, tá? O que envolve natureza. Junta isso com os clássicos, aí vem um pouco de mitologia, simetria, e você tem o arcadismo na sua mão. No Brasil, galera, eu tenho poetas líricos e poetas épicos. Mas antes, vamos conhecer um pouco da linguagem ácade? Olha o que é o carpe diem. Com os anos, Marília, o gosto falta. E se entorpece, o corpo já cancela a preocupação com o tempo. Triste, o velho cordeiro está deitado. E o leve filho, sempre alegre, salta. A mesma formosura é dote que só goza da mocidade. Rubram-se as faces, o cabelo alveja. Mal chega a longuidade. Que é o fim de esperar, Marília Bela? Que vão passando os florescentes dias, as glórias que vem tarde já vir frias. E podem, enfim, mudar-se a nossa estrela, a nossa sorte. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Olha a preocupação com o tempo. Olha a questão do carpe diem, como é bastante evidente nesse caso aí. Acadismo autores líricos, esse que acabamos de ler é Tomás de Antônio Gonzaga, que fez esse belo texto lírico, um idílio, amor e natureza, para sua Marta, Maria, Doroteia, Joaquina, Vicente, Brandão. Ufa, a chamada Maria. E é dele, de ser o pseudônimo dele. Ele também tem obra satírica, Cartas Chilenas, né? Ele faz uma crítica social. E o Cláudio Manuel, que tem obras poéticas, que é o livro Acadismo, e o poema Vila Rica, que é uma epopeia sobre como nasceu a parte histórica da hoje chamada Ouro Preto. Galerinha, épicos, duas primeiras epopeias brasileiras, o Uruguai, de Basílio da Gama, conta a história de 7 povos das missões, a guerra, e o Frei de Santa Rita do Dom Caramuru, que já até virou filme. Ei, se é epopeia, tem que se ligar, né? Epopeia tem fato histórico, tem um herói e tal, e é um gênero narrativo, mesmo tendo elementos de lirismo, tá bom? Questãozinha para nós, assinar a alternativa correta a respeito do acadismo brasileiro. Vamos lá, letra A. Estilo de época que coincidiu com o ciclo do açúcar na Bahia. Opa! Açúcar é barroco, galera, os engenhos ali de Recife, de Olinda, ao Meu Rei e de Bahia, tá bom? Aqui é Minas Gerais, o acadismo é o ciclo do ouro. Letra A está invertida. Letra B de bola. Sobre a influência da contra-reforma. Não, contra-reforma é barroco. O acadismo é uma grande influência iluminista da Revolução Francesa e no Brasil, a Inconfidência Mineira. Letra C. O estilo ácade é amaneirado ao lado dos cultistas, galerinha. Cultismo e conceptismo são palavras exclusivas, tá certo? Exclusivas do barroco, beleza? Dedidado. Entre as características ácades, destacam-se o bucolismo, a simplicidade formal e a busca do equilíbrio. Espetacular a letra D de dado. Eu da letra E, tá bom? Não vai se confundir com o romantismo, porque o romantismo trabalha com um sentimentalismo exagerado, que vai de encontro ao equilíbrio e ao racionalismo do acadismo. Somos o estúdio e estamos com você nos vestibulares.